sempre, tá? Começou. Aí a gente, então, eu vou passar lá a minha tela. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês podem me interromper. Eu vou passando para lá agora, eu não vou parar de ver vocês, tá? É só abrir o microfone e falar à vontade. Então, aí na última aula, a gente estava conversando sobre a segunda lei da termodinâmica, né? Agora eu estou transmitindo. Se vocês tiverem algum problema de conexão, vocês me avisem também, porque a minha internet não está muito confiável hoje. Então, quando a gente estava falando da segunda lei da termodinâmica, a gente falou sobre o surgimento da necessidade de entender como um processo desse tipo funciona, né? Então, a gente tinha aqui, por exemplo, um gráfico de P por V. Se a gente tiver um sistema que funciona partindo de uma pressão inicial, e aí ele sofre um processo. Esse processo aqui é isotérmico, uma expansão, né? Uma expansão isotérmica e reversível. É muito importante que seja reversível, tá bom? Especialmente, bom, a gente quer ter exatamente essa característica aqui, né, para nossa curva. Quando isso acontece, né, a gente mudou a pressão, então chega numa pressão 2, chega num volume 2, mas a temperatura continua sendo a temperatura 1, né, porque foi um processo isotérmico. Quando a gente chega nesse ponto, a gente passaria a ter, então, uma expansão adiabática. E aí, como a gente viu lá numa aula, ao fazer isso, a gente tem uma queda de pressão muito mais brusca numa expansão adiabática do que numa expansão isotérmica. Então, a gente poderia desenhar dessa forma esquematicamente. Então, isso aqui é uma expansão adiabática. Também reversível. Certo? Oi, querida. Quer assistir a aula? Não. Não? Então tá bom. Daqui a pouco eu vou lá. Ela é esperta. Quando isso aqui acontece, a gente chega aqui num ponto P3, V3, e agora numa temperatura que eu vou chamar para ficar aqui simples com esses com o subscrito aqui, eu vou chamar de T na situação 3, tá bom? E aí a gente retorna para fazer um ciclo, né? A gente pode fazer primeiro um processo isotérmico, então agora a gente teria uma contração isotérmica e reversível. Nesse ponto, que a gente parar aqui qualquer, a gente passaria a ter uma P4, V4, só que como é isotérmico, a temperatura volta a ser continua sendo T3. E, finalmente, uma última contração adiabática para a gente retornar aqui para o ponto, fazer um ponto maior, por exemplo, para o ponto inicial. Então, aqui seria adiabática, uma contração adiabática reversível, né? O que a gente pode pensar aqui é o que está acontecendo, né? Então, a gente vai chegar a uma conclusão de que, por exemplo, se a gente tem processos adiabáticos, a troca de calor, se o processo é adiabático, a troca de calor é zero. O sistema
entre o sistema e as vizinhanças, né? Então, se a gente pensar aqui que a nossa troca de calor, ela tem uma relação entre calor, a relação calor por temperatura, né? O somatório de calor pela temperatura vai dar para a gente o que está acontecendo nesse sistema, né? O trabalho feito. Se a gente somar para todos os passos, a gente pode somar essa relação Q por T de 1 até 4, os passos vão até 4, isso aqui tem que dar zero para a gente ter esse sistema reversível. Isso aí vocês já viram lá na aula do Tiago, né? O interessante aqui é que para os passos, então aqui seria o passo 1, eu acho que eu vou escrever em número romano para confundir um pouco menos. O que vocês acham? De 1 até 4, para a gente ficar menos confuso. Então, essa aqui é a etapa 1, essa aqui é a etapa 2, essa aqui é a etapa 3, e essa aqui, finalmente, é a etapa 4. Para que a gente tenha um processo que é cíclico, né, essa situação aqui tem que ser verdadeira. Só que a gente sabe que para os passos 2 e 4, a gente tem Q sobre T é zero, porque Q é zero. Né? Então a gente fica basicamente com Q trocado na etapa 1 sobre T1, né? E a gente tem aqui o Q trocado na etapa 3 sobre T3. Isso aqui é sempre bom a gente enfatizar. Isso aqui tem que ser reversível. Isso aqui tem que dar zero. Também. Então a gente vai chegar a uma situação em que essa grandeza, Q sobre T, ela é uma grandeza que é uma função de estado, para isso ser verdade. Porque aqui isso quer dizer que Q1 sobre T1 é igual a menos Q3 sobre T3, ou seja, essa etapa aqui, essas duas etapas, elas têm que se cancelar. Para no final das contas eu chegar à conclusão, e de novo, não vou fazer a demonstração, de que o que está aqui dentro é o trabalho. Tá? Então, o que vale a pena enfatizar? Vocês vão ver isso com mais detalhes nas aulas dos colegas. Primeiro, todas as etapas são reversíveis. Então, essa discussão aqui dessa somatória que dá zero, ela só vale se cada etapa for reversível. Então, todo o ciclo aqui, as 4 etapas, são reversíveis. Tá? E o que se fez depois disso é a gente identificar, né, a variação de entropia como sendo essa troca de calor reversível pela temperatura em que o processo acontece. Isso aqui se for isotérmico, né? E aí a gente vai conseguir chegar a algumas conclusões interessantes, né? E eu queria conversar com vocês se isso aqui está claro, se vocês já viram primeiro, né, o vídeo os vídeos que foram propostos, né? E se isso aqui já está claro para vocês, essa discussão, e se vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida a respeito desse conteúdo. Não, para mim tá explicado. Né? Então, com esse tipo de... desculpa, mas eu não consegui reconhecer quem falou. A Júlia. Mas... tá.
Eu ainda não estou conseguindo identificar as vozes. Júlia, então quer dizer que você acha que você conseguiria usar isso aqui para resolver um problema? Tirar como é que chama? Tentar aplicar isso aqui de alguma forma. Espero que sim. A partir dessa grandeza, a gente também pode calcular, por exemplo, o rendimento de uma máquina térmica. Né? O que essa grandeza aqui quer dizer, no fundo? Né? Se a gente identificar isso aqui com a entropia, né, com a variação de entropia, a gente pode também procurar aqui reconhecer o rendimento de uma máquina térmica. Né? E uma máquina térmica, que eu quero dizer, é uma máquina que funciona assim. Né? Vamos voltar lá. Então, esse ciclo, né? Só para dizer o nome, né? Isso aqui chama ciclo de Carnot, eu já falei na última aula, mas é para a gente não esquecer. O ciclo de Carnot é especificamente esse ciclo que está descrito aqui, tá? Existem variações, tipo Carnot, tem, né, outros processos cíclicos, mas o ciclo de Carnot que é usado para definir a entropia é esse. Mas a gente pode pensar, então, como é que funciona uma máquina térmica, né? Então, a gente pode pensar assim, ó, o que é uma máquina térmica? Tenho um reservatório, né? Então, ele está numa temperatura alta, né? Então, ele está quente. Esse aqui seria o nosso reservatório quente. Esse reservatório está conectado, de alguma forma, a uma máquina. Essa máquina, ela opera cíclico, né? Então, vamos dizer que o ciclo dela acontece assim. E essa máquina, o trabalho, a energia que não é usada pela máquina vai para um reservatório que está frio, né? Então, isso aqui ele está numa temperatura que eu vou chamar de Q, para quente, e esse aqui está numa temperatura F. Vocês vão encontrar muito H, né? Porque geralmente a gente usa a notação em inglês, então pH e TC, né? Mas para a gente aqui não importa. O que essa máquina faz? Ela gera trabalho. Então ela faz alguma coisa aqui e ela libera para a gente energia na forma de trabalho. O que a gente precisa entender? A máquina, ela vai tirar energia do reservatório quente, né? Então a energia flui do reservatório quente para a máquina, que realiza trabalho, só que parte dessa energia que entrou aqui, né, ela tirou calor do quente, e parte da energia que veio não é convertida para trabalho. Uma boa parte dessa energia ela é transferida para o reservatório frio. E aí é impossível, né, isso é uma das coisas que a segunda lei da termodinâmica diz, que toda a energia que veio como trabalho seja convertida, que veio como calor, seja convertida em trabalho. Né? Então, existe uma perda que ela é intrínseca, e ela é dada justamente quando a gente, ao trabalhar aquela equação que está lá atrás, a gente chega à conclusão sobre o rendimento possível de uma máquina térmica. Né? Professor, Pode falar. então, por exemplo, o ciclo de Carnot ele vai considerar que não vai ter essa troca, então por isso que ele vai ser a questão da eficiência dele a maior possível para um sistema? Então, ele não é que ele não considera que não tenha troca, é que aquele sistema ele é o sistema ideal, né? Porque a gente está falando ali de processos que são perfeitamente reversíveis. E a gente escolheu que 2 deles fossem adiabáticos para simplificar o nosso problema, né? Mas você tem razão, né? Eu acho que o ciclo de Carnot ele vai te dar a eficiência máxima, mas essa eficiência máxima ela não é nem perto de 100%.
tá? Ela depende muito fortemente, dá para a gente ver pela equação, ela depende muito fortemente da diferença de temperatura entre os reservatórios. Tá? Quanto maior for a diferença de temperatura, maior é o rendimento máximo possível de uma máquina térmica. Mas ele nunca vai chegar perto de 100%. Assim, então o calor ele não vai se converter então totalmente em trabalho no ciclo de Nunca, em Carnot. hipótese alguma. Não, nem no ciclo de Carnot, nem em lugar nenhum. Né? O ciclo de Carnot, ele te dá o máximo que você consegue fazer. Qualquer outra situação que você fizer, você tem menos energia convertida em calor do que no ciclo de Carnot. Certo? Então, o ciclo de Carnot ele é o limite superior do rendimento. Qualquer outra máquina, uma máquina real, um motor de carro, um motor de geladeira, uma reação química, né? Tudo é limitado pelo rendimento de um ciclo de Carnot. Né? Todos os outros rendimentos vão ser menores que esse. Tá? E vai ser menor porque é uma lei da natureza. A gente está assumindo isso, né? Quer dizer, até hoje não foi possível provar que isso não é verdade. Porque é complicado aqui, porque que complicado não. Se você tiver uma máquina funcionando, você sempre tem perda de energia por causa do ciclo. Lá no ciclo, você vai perceber que é assimétrico, né? A troca de calor. Então, você sempre perde aquele calor que está ali abaixo da curva, é perdido. É perdido para o reservatório frio. E o reservatório frio, ele nunca vai transferir calor para o reservatório quente, porque o reservatório quente está numa temperatura maior, certo? Então isso não faz sentido, Perderia aquela lei zero, né? Isso, você estaria indo contra a lei zero, que é uma coisa, na verdade, a lei zero da termodinâmica ela é praticamente um lugar comum, né? Um conhecimento comum. Eu acho que ninguém assim que parou para pensar nesse assunto acha que você transfere calor do frio para o quente. É sempre ao contrário, né? Então, você tem um limite aqui, porque você poderia ter uma coisa perfeita se você, né, se a gente não tivesse que se preocupar com a segunda lei da termodinâmica, você poderia ter um fluxo contínuo de energia, né? Você poderia ter uma máquina que funciona, você dá calor para ela uma vez e ela faz trabalho infinitamente, porque se você mantiver a diferença de temperatura constante e não tiver perda, você vai sempre ter o trabalho sendo feito a partir dessa máquina. Então você teria um modo contínuo, certo? E esse é uma das coisas que sempre, de vez em quando, a cada alguns anos, alguém aparece falando que conseguiu fazer um modo contínuo. Né? Mas é impossível você fazer uma coisa que trabalhe convertendo 100% de calor em trabalho. Você tem o limite que é dado pelo ciclo de Carnot. Se trabalha de forma cíclica, né, se o trabalho está sendo usado, se o trabalho está sendo gerado, mesmo que ele não seja usado, você está gastando essa energia. Você está perdendo e está perdendo para o reservatório frio. Então você. O motor perpétuo, então, o motor perpétuo não considera então essa troca de calor pro feeling. Você considera que toda a energia dada isso é uma das possibilidades de um moto perpétuo, né? Toda a energia que é dada do reservatório quente seria convertida em trabalho. Se isso acontecer, você poderia ter um moto perpétuo. Tá? Mas isso não acontece. Interessante. Obrigado, professor. Falou. Né? E aí você vai obter esse tipo de trabalho. Tá? Só que, de novo, na melhor das hipóteses, você vai ter o seu sistema transferindo calor de forma reversível. Né? Como é que a gente faz, né? Quer dizer, o que é a transferência de calor? Vocês já pararam para pensar? O que direciona a transferência de calor? O João Paulo acabou de falar aqui uma coisa, né? O que direciona a transferência de calor é a diferença de temperatura. Então, para eu transferir calor
da máquina, do reservatório quente para a minha máquina, eu tenho que ter uma diferença de temperatura entre o reservatório e a máquina. Né? Para eu fazer essa transferência de calor de forma reversível, o que tem que acontecer? Durante todo o processo, como que direciona a transferência de calor é a diferença de temperatura, durante todo o processo, a temperatura da minha máquina tem que estar numa temperatura próxima à do reservatório quente. E eu tenho que fazer isso de uma forma em que a variação de temperatura acompanhe essa transferência de calor. Né? E aí eu tenho o processo, né, cíclico acontecendo. Então, o que é esse Q aqui? Se a gente lembrar lá do ciclo de Carnot, né, essa transferência aqui é o passo 1, porque no passo 2 a gente não tem transferência de calor. Tá? Lá no ciclo de Carnot. Então, eu teria que pegar esse calor para manter a temperatura. Então, ocorre a expansão e eu mantenho a temperatura constante. Então, eu tenho transferência de calor aqui no passo 1. Né? Depois que eu tenho a expansão, né, aí eu tenho uma outra, no passo 3, eu tenho um outro processo isotérmico que é a contração. E nessa contração é quando eu vou jogar calor para o reservatório frio. Certo? Então, aqui seria o passo 1, aqui seria o passo 3 do ciclo. Se eu não fizer isso, eu não fecho o ciclo. Eu não consigo voltar para a condição inicial, que é onde eu posso começar a fazer novamente o ciclo para que eu tenha, no final das contas, o trabalho que me interessa. Tá? Então, a gente tem que levar isso sempre em conta. Aí, esse caso do ciclo de Carnot que está aqui, ele é um caso limite. Normalmente, o que a gente tem a nossa máquina numa temperatura aproximadamente constante, o reservatório quente e o reservatório frio em temperaturas também aproximadamente constantes. Então, você tem uma transferência que ela não é perfeitamente reversível. E aí, nesse caso, o somatório de Q sobre T vai ser menor do que a variação da entropia. Tá? A gente vai voltar nisso aqui na próxima aula, com um pouco mais de calma. Eu acho. Deixa eu conferir o que eu estou pensando. Certo. Tá? Então, isso aqui são coisas que é importante vocês terem na cabeça quando vocês vão estudar. Então, para eu igualar, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver. No livro, o que vocês vão... No livro, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar que ΔS é maior ou igual a Q sobre... Isso aqui, na verdade, seria você dividir em 2 ramos. Você vai dizer que ΔS é igual a Q sobre T, desde que isso aconteça de forma reversível. Ou ΔS é maior do que Q sobre T para todos os outros processos que não são reversíveis. Certo? Vocês estão me escutando, gente? Sim. 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 É que deu um aviso aqui na minha rede que eu tinha perdido a conexão, mas parece que não. Então tá, então a gente tem essas duas separações. Então, o problema do sinal de maior aqui é que aí você não tem como saber o quanto que é ΔS mesmo, certo? Então, a gente não quer trabalhar dessa forma. A gente não vai fazer isso. Para a gente, se a gente tem uma série de processos não reversíveis, a gente vai ter que, de alguma maneira, converter esse processo em um processo reversível. Né?
Como é que a gente pode fazer isso, né? Eu vou mostrar uma coisa genérica para vocês, depois a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver com mais detalhes algumas coisas sobre processos específicos em que a gente pode trabalhar assim, tá bom? Enfim. Vamos dizer, então, que agora eu tenho aqui... mudei de cor, esqueci de voltar. De novo aqui, um diagrama P por V. A gente trabalha muito com diagramas para ilustrar as coisas, né? Então, vamos dizer que agora eu tenho um processo cíclico, só que ele acontece de qualquer jeito. Né? Não sei, tem uma expansão, depois tem uma coisa aqui, enfim, não importa. Aí eu quero calcular o trabalho, né? Quero calcular a entropia desse processo. Como é que eu vou fazer? Bom, eu não posso simplesmente pegar esse processo e tentar calcular a entropia do jeito que ele está aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, vamos tentar aproximar o melhor possível por um ciclo de Carnot. Então, se eu pegar daqui, eu posso fazer alguma coisa assim. Vamos dizer que eu consiga um ciclo de Carnot que trabalha assim. Né? Aqui. Só que aí o que acontece? Isso aqui me dá um trabalho, né? Só que só para essa parte do processo. Acontece que eu posso agora falar, puxa, mas aqui eu posso pegar e tentar, né? Fazer um novo ciclo de Carnot aqui. E, bom, agora somando esses dois aqui, né? Então eu vou chamar isso aqui de 1, esse aqui é 2. Bom, está um pouco mais próximo, né? Se eu calcular agora o trabalho aqui dentro, somar esses dois aqui, está um pouco mais próximo do que eu teria na realidade. Posso continuar fazendo isso quantas vezes eu precisar. Então, eu teria aqui um 3, poderia pensar no... O meu desenho está começando a atrapalhar. 4, um quinto ciclo que começa aqui, e aqui, como é isotérmico, eu posso fazer igual. Aí ele vem até aqui. E eu vou pensando em ciclos de Carnot. Né? Eu vou somando esses ciclos, eu vou adicionando ciclos de Carnot aqui. Não importa como eu consigo fazer isso, né? Pode ser um número muito grande, pode ser que com poucas novos ciclos aqui eu consiga resolver esse problema. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou agora colocando esse meu problema como sendo uma combinação de diferentes ciclos, certo? Então, eu posso dizer que a minha entropia aqui é o somatório para todos esses ciclos de Carnot para o processo Q sobre T. Agora, são todos ciclos reversíveis, né? E aí você vai ter um ciclo total. Como a entropia ela é uma função de estado, né, a gente vai ter essa descrição agora acontecendo de forma completa. Todos esses ciclos de Carnot, se é ciclo de Carnot, isso aqui é reversível, necessariamente. Né? Então você vai somar para quantos você precisar. Veja que, ao fazer todo o processo, a gente vai ter né, um ΔS, aqui, o total, que seria o ΔS do ciclo 1, mais o ΔS do ciclo 2, mais o ΔS do ciclo 3, mais o que for preciso aqui. E aí a gente vai ter, somando tudo isso, a gente vai ter o ΔS para o processo todo. Né? O ΔS para o ciclo 1, ele é, aqui, lembrando que aqui seria a etapa 1 e a etapa 3 para o ciclo 1,
E a gente pode fazer a mesma coisa, né? 1 para o ciclo 1, 3 para o ciclo 1, 1 para o ciclo 2, 3 para o ciclo 2, e assim por diante. Para o ciclo de Carnot 1, isso aqui seria Q1 sobre T1. Né? Mais Q3 sobre T3, tudo isso para o ciclo 1. Para o ciclo 2, a mesma coisa, Q1 sobre T1 mais Q3 sobre T3 para o ciclo 2 e assim por diante. Então, você teria aqui a variação de entropia para cada processo. Isso aqui tudo vai dar para a gente o ΔS do processo todo. Então, o que isso aqui quer dizer? Né? Então, esse desenho, esse monte de deltas aqui que eu escrevi, que para eu descrever um processo reversível, eu posso usar um ciclo de Carnot. Para eu descrever um processo, um ciclo, né, reversível, se para eu descrever um ciclo não reversível, o que eu preciso é converter o meu ciclo não reversível em uma série de ciclos, tipo ciclo de Carnot, né, uma série de ciclos de Carnot que sejam todos reversíveis. Então eu posso considerar um somatório desses ciclos agora, desses processos reversíveis. Tá? Isso aqui é genérico, né? Então isso aqui é uma consideração geral, né? Na prática, o que a gente vai ter que fazer, por exemplo? Para eu calcular a entropia de um processo que não é reversível, e a gente vai ver, por exemplo, um processo que não é reversível. Se eu pegar a água líquida, né, da temperatura ambiente, e colocar a água repentinamente a menos 20 graus Celsius. Eu vou ter o congelamento, né, vou ter a formação de gelo dessa água. Esse processo não é um processo reversível, no sentido termodinâmico. É lógico que se eu esquentar de novo a água, ela volta a ser, o gelo, ela volta a ser água. Mas você não tem um processo reversível, porque existe uma tendência líquida, né, um caminho preferencial, que é a água passar de líquido para sólido nessa situação. Para eu poder descrever esse processo, eu vou precisar quebrar esse processo, que não é reversível, em uma série de processos reversíveis para eu poder calcular a variação de entropia. Tá? É isso que a gente vai fazer tipicamente. Pode falar. Nesse caso do gelo, você fala que ele não é um processo reversível por conta de espontaneidade, por exemplo? Exatamente, porque... pode falar. Não, porque um processo vai ser espontâneo e o outro não. Isso que eu terminei de falar. Isso mesmo, quer dizer, você tem uma direção preferencial, certo? Você pode pensar nisso como sendo a gente pode escrever uma equação química para isso. A gente teria a água líquida indo para a água sólida, né? Você pode ter o processo direto, você pode ter o processo inverso, né? Você pode ter a passagem de líquido para sólido ou de sólido para líquido. Se a gente pensar que a gente tem o processo está acontecendo nas condições padrão, desculpa, e a temperatura for menos 20, né, que eu tinha falado, graus Celsius, existe uma direção preferencial. Então, nesse caso, nessa condição aqui, a direção preferencial ela é no sentido da solidificação. Né? Não existe aqui a coexistência de água líquida com sólido. A menos 20 graus Celsius, o que você tem é água no estado sólido. Então, esse processo não é um processo reversível, existe uma direção preferencial. Tá? Sim, entendi. Obrigado. E aí, de nada, fica à vontade para perguntar mais. Para eu descrever esse processo, eu vou precisar quebrar esse processo não reversível em uma série de processos reversíveis. E o que eu faço eu garanto que isso é possível, porque eu estou provando aqui nessa situação
que o ΔS é uma função de estado. Então, para eu calcular esse ΔS, eu quebro esse processo não reversível em vários processos reversíveis, e aí eu vou poder calcular a variação de entropia nessa transição aqui de líquido para sólido, para água, a menos 20 graus Celsius. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes logo, logo. Tá bom? Por aí. Mais alguma coisa para a gente conversar aqui, gente? Bom, se não tiver, deixa eu parar aqui, interromper esse compartilhamento. E aí, o que é a ideia aqui? É a gente chegar nessa situação em que agora a gente tem uma grandeza que permite que a gente coloque, né, a segunda, use a segunda lei da termodinâmica. Uma das formas, a forma que a gente usa mais para descrever a segunda, para enunciar, né, a palavra, a segunda lei da termodinâmica, é essa de dizer que num processo espontâneo a entropia do universo sempre aumenta. Esse é o enunciado que os químicos usam mais para a segunda lei da termodinâmica. É importante a gente enfatizar que a entropia do universo, isso vai ser muito relevante para a gente daqui a algumas aulas, né? Outra forma da gente pensar nisso é a gente enunciar com base no ciclo de Carnot, e falar que é impossível você converter todo o calor retirado de um reservatório quente em trabalho. Essa é uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica também, que é mais baseada no ciclo, na observação do ciclo de Carnot diretamente. A relevância disso tudo é que, no fundo, é essa grandeza que rege a espontaneidade de qualquer processo, é a entropia. A gente tem um obstáculo de aprendizado aqui, né, que é bem claro. Quando a gente está no ensino médio, a média dos textos e dos colegas que estão lá trabalhando, eles acabam associando espontaneidade com entalpia. Então, você vai ver lá que, se o processo X é exotérmico, existe uma associação, ainda que implícita, né, tácita, de que aquele processo é espontâneo. É muito comum a gente ter os estudantes de química com essa concepção que é uma concepção alternativa ao que a gente observa experimentalmente, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A espontaneidade, quer dizer, se um processo acontece de forma natural, né, numa direção ou não, ela é governada pela entropia. E a gente vai analisar isso mais um pouco aí mais adiante, mas eu já coloco isso de antemão, né, para a gente não se perder. Esse obstáculo aí, ele é complicado, porque a gente vai chegar numa equação mais adiante que a entalpia entra, tá? Mas ela entra como uma consequência da troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Então, de novo, eu vou enfatizar para deixar isso bem claro. O que governa, determina a espontaneidade de qualquer processo químico ou qualquer processo natural é a variação de entropia. A variação de entropia tem que ser sempre positiva para o processo ser espontâneo. Qual variação de entropia? A variação de entropia do universo. Que é o que é o universo? É sistema mais vizinhança.
tá? Ou variação de entropia total, que é o que a gente costuma usar mais, né? Porque falar do universo soa meio pedante. Tá, então a gente tem que ter isso em mente, e eu vou explicar para vocês por que mais adiante, né? Tem relação lá quando a gente for falar da energia livre de Gibbs, que é a grandeza que a gente usa para definir praticamente tudo que acontece numa reação química. Tá? Eu não queria me estender muito hoje, a menos que. Porque aí eu passaria a falar dos processos reversíveis na próxima aula. Né? Isso. Que seria depois de amanhã. Tá? A gente pode falar daí dos processos reversíveis e de alguns outros processos também, não necessariamente só dos reversíveis. E aí a gente chega numa situação já mais confortável para a gente caminhar mais no nosso curso. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a aula do Tiago. Aqui eu estou vendo que 5 pessoas já assistiram, né? Pelo menos na página apertaram lá que assistiram, né? Para eu ter um controle. Hoje, às 2 horas da tarde, vai aparecer mais uma aula, né? Mais um grupo de aulas, né? Nessa aula, o professor Tiago já vai começar a falar da terceira lei da termodinâmica, então vocês podem não assistir a aula toda, né? E depois a gente vai falar disso daqui a 2 aulas, né? Mas não deixem de assistir, tá? E sempre que vocês quiserem, tragam as dúvidas de vocês para a aula. E na próxima aula eu vou resolver alguns exemplos com vocês relacionados à entropia, tá? E aí a gente talvez seja mais fácil de discutir, fique um pouco menos, um pouco mais palpável, né? Um pouco menos geral ou generalizado, né? Tudo bem? Bom, se tiver tudo bem, tá. Obrigado, João Paulo. Se tiver tudo bem, a gente já vai parando por aqui. E a gente continua. Vou parar então. Eu vou parar e a gente continua